Aleluia, graça e paz, boa noite, amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 15, verso de número 21. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui nessa noite, na minha casa, na Devec sede. Agradeço a Deus pela vida do meu pastor Silas Malafaia, pastor Elisete, pastor Silas Filho, pastora Raquel, pastor Odilton e a pastora Josiane, toda a liderança da nossa igreja. Fico grato de poder estar aqui nessa noite com a minha esposa Graciele, ouvindo essa bela voz e graça do nosso irmão Breno. Deus abençoe a sua vida. Evangelho de São Mateus, capítulo 15, verso 21, quem encontrou, diga amém. Amém. Leamos. Partindo Jesus, foi para uma região de Tiro-Sidom. Uma mulher cananeia daquela região clamava ao Senhor, dizendo: Filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra alguma, de modo que os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio, o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu: Não é bom tomar pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E disse ela: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E a partir daquele momento em diante, a sua filha ficou curada. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta. Deus bendito, louvamos o seu nome, te engrandeço, ó Pai, na beleza da sua santidade. Fale conosco através do teu texto, através do teu santo evangelho. Revela-nos quem tu és através da sua palavra. Ilumina o nosso entendimento para que possamos compreender um pouco mais a sua lei, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Segundo o relato de São Mateus, é a primeira vez que Jesus vai se dirigir a uma região estrangeira no Evangelho de Mateus. O texto, no verso de número 21, demonstra o caráter itinerante no ministério de Cristo, quando aparece essa palavra, Jesus partindo dali. Se você quiser sublinhar isso na sua Bíblia, isso vai se tornar muito recorrente no texto do Evangelho de Mateus, demonstrando que Jesus ele vai de um lado para o outro. O texto diz que ele vai para a região de Tiro-Sidom. No caso, o evangelista, ele junta as duas regiões por causa de duas coisas. Em primeiro lugar, por causa da geografia de um rio chamado Orontes. Existe um rio ali que corta a região do Líbano, hoje o Líbano moderno, antigamente Tiro-Sidom, que era chamado do rio Orontes. Então ele junta essas duas regiões por causa do rio. E a segunda ideia é por causa do idioma. Falava-se muito siríaco naquela época, nessa região. Então eles unem tudo aquilo dali a partir da linguagem e da geografia. Jesus está numa região que outrora não era muito bem vista por Israel. Por exemplo, Ezequiel do capítulo 26 ao capítulo 28, você vai ter as máximas do profeta Ezequiel contra a região de Tiro-Sidom. Porque eles se uniram contra a Babilônia para atacar Israel. Isaías capítulo 23, verso de número 15, tem uma profecia até muito pesada. Isaías chama Tiro-Sidom de prostituta velha. Ele usa um termo extremamente pesado em umas traduções um pouco mais antigas. No hebraico, exatamente dessa forma. Então essa região não era muito bem vista pelos judeus. E por que Jesus se dirige para essa região? Ele se dirige para essa região por uma série de fatores. Uma delas, ele queria um pouco mais de tempo com os seus discípulos para poder ensinar algumas coisas a respeito do reino, a respeito daquilo que viria um pouco mais à frente. Mas aí no verso 22 na sua Bíblia, o texto diz assim: Uma mulher cananeia daquela região clamava ao Senhor. A forma como Mateus apresenta essa mulher, ele chama de mulher cananeia. É um termo forte. Mateus ele está escrevendo para a comunidade judaica. Quando Mateus diz assim, ela é cananeia, Mateus está dizendo descendente de Cão, filho de Noé. Ela é maldita. Ele usa uma expressão extremamente pesada, ele está separando ela das judias. Ela é cananeia, ela é maldita. Ela é descendente de Cão, filho de Noé. Mas Marcos, você abrir a sua Bíblia, por favor, Marcos capítulo 7, verso de número 26. Marcos dá quase o CPF dela. Marcos diz assim, mulher grega, Ciro-fenícia. Quando Marcos diz mulher grega, ele está dizendo de religião. Ele está dizendo de comportamento religioso. Ou seja,
Marcos está dizendo para mim e para você que ela é grega, ou seja, ela adora Zeus, o oráculo de Delfos e as outras divindades gregas. Ela não crê em ressurreição, ela crê em uma série de coisas no panteão grego. Por que Marcos não utiliza o termo cananeia? Porque Marcos está escrevendo para a comunidade romana. E ele escrevendo para a comunidade romana, é muito mais fácil para os romanos e daquela época compreender a sua ideia. Então Marcos diz assim, ela é mulher grega de religião, mas ela é cirofenícia. Cirofenícia de sociologia, de comportamento. Marcos está dizendo que ela é fenícia de comportamento, ou seja, diferente das judias. Por isso que Mateus diz que ela é cananeia. O termo um pouco mais pesado de Mateus, você compreende Marcos. Quando ele diz que ela é fenícia, você tem que se lembrar da indumentária fenícia. Muita cor, muito penduricalho, pintura e etc. Quando ele diz que é fenícia, a primeira ideia, a mulher fenícia mais conhecida da Bíblia Sagrada, você conhece. Aquela gente boa, a bruxa memeia, chamada Jezabel. Jezabel é muito conhecida no texto sagrado, inclusive em Apocalipse. Então, quando fala de fenícia, imediatamente as judias lembravam dela. Então, quando Marcos diz que é fenícia, ele está dizendo de comportamento de roupa. Então, essa mulher de comportamento de religião grega, mas de roupa e jeito cultural fenício, ela clama ao Senhor. Mas por que isso é importante eu destacar? Por que isso é importante Mateus destacar? E eu quero que você vire a sua folha, mantenha a sua Bíblia aberta. Abra comigo a sua Bíblia. Mateus capítulo 12, verso de número 22. Toda essa história da mulher cananeia, da cirofenícia, começa em Mateus 12, 22. Nosso pastor tem uma frase muito emblemática, muito conhecida, que diz, texto sem contexto é pretexto para heresia. E aqui vai estar todo o contexto dessa relação. Lá em 12, 22 diz assim, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele curou de tal forma que o cego via e o mudo falava. Quem levou esse cego, esse endemoniado mudo e cego para Cristo? Quem levou esse homem para que Cristo pudesse operar o milagre? Quem levou foram os fariseus. Os fariseus estavam testando Jesus Cristo para saber de fato se ele era o Messias. No debate interbíblico entre Malaquias e Mateus, vou usar um termo um pouco melhor, o debate intertestamentário entre Malaquias e Mateus, ali dos 400 anos, os judeus sentaram e decidiram os 3 milagres que o Messias poderia fazer. Curar o cego de nascença, expulsar o demônio mudo e curar leproso. No caso de curar leproso, é curar leproso judeu. Então só o Messias pode curar leproso judeu, curar cego de nascença e expulsar demônio mudo. Os judeus decidem isso no período intertestamentário, e é conhecido pela teologia judaica, que só o Messias pode fazer isso. E o que Jesus faz? Jesus cura o cego de nascença. João capítulo de número 9. Jesus vai curar o leproso, por isso que o leproso em Mateus 8, verso 4, o texto vai dizer, não diga nada a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote e oferece a oferta prescrita por Moisés na lei. Quando Jesus cura o leproso judeu e manda para o sacerdote, pela primeira vez na história, dentro da lei, um leproso judeu é curado, no texto sagrado. O único leproso que você tem curado é Naamã. Naamã não é judeu. Leproso curado judeu na história não tinha. Então, quando esse leproso judeu chega diante do sacerdote e apresenta uma oferta, o sacerdote descobre, há um Messias entre nós. Só que eles não acreditam em Cristo. Aí Jesus faz assim, vocês não vão acreditar em mim? Porque ele mandou um. Aí Jesus vai resolver o problema. Lucas 17, 11, ele vai mandar 10. Ele vai dizer assim, então quero ver vocês não acreditarem que eu sou o Messias. Então quando aparece o leproso, ele cumpre a segunda regra. E a outra é expulsar o demônio mudo. Só Jesus pode expulsar demônio mudo. Porque para expulsar demônio mudo, eu já ministrei essa mensagem aqui sobre o exorcismo do endemoniado mudo. Quando Jesus expulsa demônio mudo, nós não conseguiríamos fazer isso. Porque para você expulsar um demônio, você precisa saber a identidade dele. Através da identidade dele, você subjuga ele. Em outras palavras, qual é seu nome? Legião. Em nome de Jesus eu te subjugo. Eu te expulso, porque a minha, a sua identidade não manda nada, mas o nome dele manda tudo. Então só através do nome dele você pode operar um milagre. Mas aí o demônio é mudo. Você pergunta para ele, qual é o seu nome? O demônio não fala. Então como é que eles expulsam o demônio quando não fala? Jesus olhava para ele e falava assim, sai. Aí os fariseus, com que autoridade? Aleluia. Expulsa esse demônio. Ou seja, no nome de quem você expulsa isso? Porque só o Messias pode fazer. Porque quando o Messias faz assim, ele não precisa aprender, ele precisa apresentar a identidade, porque o nome dele é acima de todo nome. Então os judeus levam esse demônio, esse homem aqui, para ele curar, para saber se de fato ele é o Messias, na sua Bíblia. Aí o texto diz assim, e curou o mudo, e o cego, e o mudo falava, e o cego, e como ele era cego, ele via. E toda a multidão ficou espantada e perguntava,
porventura este é o filho de Davi? Repara na interrogação. Quando ele leva o endemoniado diante de Cristo e Jesus opera o milagre, a multidão em volta. Ele é o Messias? Ele é o filho de Davi? Ele é aquele a qual os profetas, Isaías 7,14, 9,6, havia dito? Ele de fato é o Messias? Ele é o filho de Davi? A multidão está perguntando para quem? Para as autoridades que levaram o homem. Aí o texto diz, na sua Bíblia, verso 24. Mas os fariseus ouvindo isso falavam, murmuravam entre si, ele não expulsa demônios, senão Belzebu, príncipe dos demônios. O que os fariseus estão falando para a multidão? Ele não é filho de Davi, ele é um endemoniado. Então a multidão não sabe quem ele é. Interessante, igreja, que Jesus manifesta milagres diante deles, eles não sabem quem é Cristo. Mesmo diante de um poder tão fantástico, havia uma incredulidade, uma indecisão no coração deles. E os fariseus, vendo Cristo manifestar isso, falavam, não, ele não é filho de Davi, ele é um endemoniado. A partir disso, o ministério de Jesus vai mudar. Aí você escreve na sua Bíblia assim, ó, mudou a chave. Verso 38 do capítulo 12. E o texto diz assim, na sua Bíblia. Então alguns escribas e fariseus lhe disseram, mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Que sinal? Ele acabou de mostrar. Que sinal vocês querem ver? Os escribas aí, você escreve embaixo da sua Bíblia, teólogos. Os escribas têm como livro de cabeceira a Bíblia, a palavra, a Tanakh. Eles estão diante do personagem, eu quero ser o mais simples possível. Eles estão diante do personagem que saiu daqui e virou carne e osso aqui diante deles. Aleluia. Eles estão diante do Logos, do Deus revelado, a Mandarassúria. E os camaradas não enxergam que o personagem que estava aqui se tornou carne e habitou entre nós e vimos nós a glória do unigênito do Pai. Eles não enxergavam, eles eram os escribas, as maiores autoridades do texto sagrado do Antigo Testamento. Eles eram responsáveis por manter a tradição do texto vivo. Então os escribas falam assim, ó, queremos ver um sinal da sua parte. Aí Jesus diz assim, ó, aí Jesus vem logo de, desculpe o termo, vem logo de porrete. E ele vê então, uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém não será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. O que Jesus está dizendo? A partir de agora, toda vez que vocês estiverem presentes, eu não tenho sinal, eu vou ter palavra. Então o que vai acontecer no texto de Mateus? Toda vez que tiver fariseu e escriba, não tem milagre, vai ter pregação. Ou seja, se tem fariseu e escriba, não tem milagre. Se tem fariseu, não tem milagre. Agora, se não tem, o milagre acontece. Como aqui não tem fariseu nem escriba, então o milagre vai acontecer. O milagre vai operar. Aí, a partir disso, me acompanha aí. Nós somos a igreja da palavra, olha comigo. Capítulo de número 13. Só parábola, porque fariseu e escriba estão juntos. Ó. Verso 1, parábola. Verso 10, capítulo 13, parábola. Verso 18, parábola. Vai acompanhando. Verso 24, parábola. Verso 31, parábola. 36, parábola. 44, parábola. 52, parábola. Aí lá em cima, no 53, Jesus acabou de contar essas parábolas e retirou-se. Lembra que eu falei que é itinerante? Jesus agora se retira de perto deles. Jesus sai de perto dos fariseus e dos escribas. Para onde que Jesus vai? Jesus vai para a região de Nazaré, onde ele foi criado, onde ele era garoto, onde ele brincava com as crianças. Seus parentes, os seus amigos eram de lá. E o texto diz, verso 54 do capítulo 13. Chegando ele em sua terra, ensinava na sinagoga deles, de sorte, que se admiravam e dizia, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Multidão judaica, é o filho de Davi? Os fariseus, nada. Demoniado. Os vizinhos, nada. Filho de José. Quem é Jesus, irmão? Eles não sabem quem é. Jesus opera milagre, Jesus opera poder, Jesus faz maravilha e ninguém sabe quem ele é. Uns chamam ele de demônio, outros chamam ele de filho de José, outros chamam, eu tenho dúvida, eu acho que é filho de Davi. Então o que Jesus faz? Jesus ele se retira. No capítulo 14 da sua Bíblia, por gentileza, verso 1. Naquele tempo, Herodes o tetrarca, ouvindo falar da fama de Jesus, e disse aos seus servos, verso 2, este é João Batista quem ressuscitou dos mortos? Vamos lá. Multidão judaica, é o filho de Davi? Os fariseus, demoniado. Os vizinhos, filho de José. A política, João Batista. Quem ele é? Herodes achava que ele era Walking Dead. Gasparzinho, um zumbi. Ninguém sabe quem ele é. Ou seja, vem operar o milagre, vem fazer o poder e não sabe quem ele é. Vira sua folha aí.
Verso 13 do capítulo 14. Jesus, ouvindo isso, olha o termo aí, ó, retirou-se dali de um barco e foi para um lugar deserto, afastado. Ele se retirou. Mas por que ele se retira? Porque como ele foi confundido como João Batista, Herodes poderia tentar matá-lo ele antes do tempo. Então Jesus foge, Jesus não posso ficar. Você é confundido como João Batista, tem que ir embora. Aí ele vai para o lugar afastado. O que acontece no lugar afastado? Primeira multiplicação de pão. Porque onde não tem fariseu e escriba, o milagre acontece. Um lugar afastado, deserto, o milagre vai cantar. Jesus vai operar um milagre diante da multidão. Jesus começa a operar um grande poder diante deles. E eles ficam impressionados. Aí o texto diz, na sua Bíblia ainda, capítulo 14, verso de número 25. Mas na quarta vigília da noite, aleluia, dirigiu-se Jesus andando sobre o mar. Nós vimos a pregação do pastor Vitor Udo que ministrou ontem sobre esse texto. E o texto diz assim, e os discípulos vendo andar sobre as águas se assustaram dizendo, é um fantasma. Pô, peraí. Multidão judaica, é o filho de Davi? Os fariseus, é demônio? Os vizinhos, filho de José? Herodes, João Batista? Os discípulos, é ghost, do outro lado da vida. É ghost. Cara, ninguém sabe quem ele é. Engraçado que Jesus manifesta poder, cara, poder. Existem duas cristologias, anota aí na sua Bíblia para você pesquisar. Cristologia quenótica e cristologia epifânica. A quenótica é a cristologia que se esvazia. Toda vez que você vê Cristo cansado, Cristo chorando, Cristo sentindo dor, é a quenótica, é o Cristo humano. Mas toda vez que você vê Ele curando, andando sobre as águas, ressuscitando, é a cristologia epifânica, é o Deus divino. Por isso que você olha na Bíblia que Ele é 100% homem e 100% Deus. Então aqui Ele está manifestando a cristologia epifânica, no seu auge do poder. E eles olham, é fantasma, é demônio. Eu acho que é filho de Davi. Não, com certeza é filho do Zé ali da marcenaria, que ele tem uma marcenaria fantástica, é filho do Zé. Não, provavelmente é João Batista. Ninguém sabe quem ele é. Engraçado que todo mundo dentro do território de Israel. Mas aí diz a sua Bíblia. Verso capítulo 15. Verso 1. Então em Jerusalém, aleluia, a Jesus alguns fariseus e escribas perguntaram, por que os seus discípulos violam a tradição dos anciãos e não lavam as mãos antes de comerem? Aí no capítulo 15 inteiro, parábola. Não tem milagre. Fariseu presente, pregação. Porque a única maneira de quebrar o coração do incrédulo é através da palavra. Milagre não faz o incrédulo crer, mas a palavra quebra qualquer coração duro. Por isso que a palavra, ela esmiuça de fato o nosso coração. Ela vai como uma marreta. E Jesus, diante disso, na sua Bíblia, no verso de número 15, no capítulo 15, então Pedro diz, explica-nos um pouco dessa parábola. E disse Jesus, nem mesmo vós ainda compreendeis. Jesus está dizendo, não é possível, cara. Vocês andam comigo, eu curo, liberto, e vocês me chamam de fantasma, de ghost do outro lado da vida, de Gasparzinho. Vocês me chamam de tudo, menos de me reconhecer quem eu sou. E por causa disso, Jesus então vai para a região estrangeira. Vira a sua folha. Agora a gente chega no texto de fato. Aí no capítulo 15, aleluia. No verso de número 22, você vai ter uma mulher, cananeia, maldita, filha de Cão, descendente de Noé, grega, religião grega, comportamento fenício, é verdade, não é de Israel, do estrangeiro. Ela não vê Cristo andar sobre as águas, ela não vê Cristo libertar pessoas, ela não vê Cristo realizar milagre, só vê Ele andar e ela olha para Ele. Na sua Bíblia, eu sei quem Ele é. Ele não é fantasma, Ele não é filho do José, Ele não é João Batista, Ele não é endemoniado. Eu sei quem Ele é. Quem Ele é? Ele é Jesus, o filho de Davi. Ele é Jesus, o filho de Davi. Aleluia! Ele é Jesus, o filho de Davi. Ela não precisou ver para saber quem é. Eu quero te dizer uma coisa, tem muita gente esperando ver alguma coisa para saber se de fato ele é ou não. Você e eu somos diferentes, a gente não está vendo nada, mas a gente sabe que nós sabemos que ele é o filho de Davi. Nós sabemos que ele é, aleluia, ele é o poderoso de Israel, aleluia. Interessante que ela só olha ele passar. Ele não faz nenhum tipo de manifestação, mas ela reconhece Cristo só pelo passar. E aqui eu fiquei num problema terrível no texto. Eu leio, sempre perguntando ao texto, eu falava assim, Senhor, como é que essa mulher sabia a hora exata que o Senhor passaria aí? Aí entra Spurgeon. Spurgeon tem uma frase emblemática. Se os comentários não falam, vá para o joelho que o Espírito vai falar.
Aí eu fui para o joelho, pastor, eu falei, mas como é que ela sabia que o senhor estaria ali? Aí o Espírito falou comigo, porque todo coração do homem que deseja me encontrar, eu marco o encontro e levo ele até o encontro. Sabe por que você está aqui? Porque Cristo marcou encontro hoje com você, e você vai ver o filho de Davi operando na sua vida. Creia que o filho de Davi está aqui entre nós, quem crê nessa palavra. Quem pode celebrar a Deus essa noite? Aleluia! Quem pode aplaudir o reino de Deus? Aleluia! Aleluia! O interessante é que ela foi para o filho de Davi. Existem duas manifestações messiânicas na Bíblia. Aí não sou eu que falo. Comentário, tem uma enciclopédia chamada Enciclopédia Judaica. É um livro raríssimo de encontrar. Muito raro, é muito difícil de achar. Se você quiser investir, vale a pena. Nathan Assubel, no volume 6, ele vai falar sobre os dois Messias que os judeus aguardavam. Ele tinha o Messias da casa de José, que era o revolucionário. O Messias que tomaria o poder de Roma. E colocaria então o trono de Davi a partir do reino da força, da espada e do sangue, pastor Miro. E havia o Messias então da justiça, que é o Messias filho de Davi. O filho de Davi é o Messias da justiça, que ajuda aos pobres. Por isso que você não vê rico chamando o filho de Davi. Você vê cego de nascença, você vê leproso, você vê coxo, você vê viúva, você vê pessoas fragilizadas. Interessante que na justiça da ideia do filho de Davi é a seguinte: Gerhard von Groninger, de um grande autor do Antigo Testamento, quando ele fala sobre o Messias da justiça, do filho de Davi, em Isaías, Groninger diz, o filho de Davi tem uma coisa de boa, clamou a ele, pediu socorro, ele estende a mão e levanta. Você só está aqui, eu só estou aqui, nós só estamos aqui porque um dia clamamos esse filho de Davi, e ele estendeu a mão e nos levantou. Mas assim o Espírito me impulsiona a te dizer uma coisa: continua clamando que ele também vai agir com a sua família, com a sua casa, com a sua vida e com os seus filhos, porque o braço estendido do filho de Davi continua sobre nós. Aleluia! Por isso que ela clama o filho de Davi. Ela não quer um revolucionário, sanguinário, ela quer justiça, ela quer um Deus do amor, do Deus, sabe, que se compadece, do Deus, sabe, que se aproxima. Quando você lê, por exemplo, eu estou há 4 anos lendo o Evangelho de João, minha esposa está sofrendo comigo lá, que ela veio discutindo com João toda hora. Eu estou lá com mais de uma estante só com metade de João. Um menino aqui da sede falou: pastor, o senhor só prega João na sede. É quinta da vitória, é domingo, o senhor tem que mudar. Eu falei: vou mudar o repertório, vou pregar Mateus. Por exemplo, mas João me ensina muito sobre essa questão da justiça. A mulher adúltera, quando é pega em flagrante de adultério, pode olhar na sua Bíblia, em flagrante de adultério. Flagrante de adultério, ela só está com lençol, ela não está nem com roupa. Flagrante de adultério, só deu tempo de botar o lençol nela. Você acha que os fariseus, não, bota sua roupinha. Você acha que deu tempo de botar a roupinha? Pegou um lençol sujo mesmo e que envolveu nela. Vamos ser julgada. Não tinha julgamento, já tinha punição. Essa daqui pecou contra a lei de Moisés e vai ser apedrejada. Essa aqui tem que morrer mesmo, Jesus. Aí o texto diz, aí é o Messias, filho de Davi. O que o texto fala sobre a mulher adúltera? Deixa eu até vir para cá para ficar um pouco melhor, para você entender. João 8 diz o seguinte, que quando ela está diante dos homens, os homens jogam. Aí o texto diz que depois das acusações, Cristo se abaixa e escreve com o seu dedo na terra. A mulher está onde? Ela está embaixo. Os homens estão onde? Então em cima. Antes de Jesus escrever na terra, Jesus abaixa e diz assim: ninguém está aqui embaixo para te ajudar, mas eu vim aqui embaixo para te tirar dessa lama. Enquanto os homens estão de pé, Cristo veio aqui embaixo tirar ela dessa lama. Por isso que ele desce, por isso que ele vem aqui para ficar no nível dela. Você não está sozinho aqui, eu vim aqui para te tirar desse lugar de onde você está. Esse é o Messias da justiça. Esse é o Messias do amor. Esse é o Messias que estende a mão e nos tira. É por isso que ela clama na sua Bíblia e diz assim, Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. O engraçado dessa mulher é uma fé robusta, que a filha dela está endemoniada em casa, mas ela está na rua buscando Cristo. Ela está dizendo, o que eu estou passando em casa não me impede de buscar Cristo. E quando eu olho para você aqui, eu fico muito feliz de ver você aqui nesse domingo à noite. Porque tem muita gente aqui enfrentando dilemas extremamente difíceis, mas abandonou seus problemas em casa e veio aqui nessa noite, porque crê que o Messias que está aqui pode transformar a sua vida a partir de uma palavra, a partir de um decreto, a partir de um estender de mão de misericórdia, aleluia. Você não veio aqui à toa, Cristo vai mudar a sua história, Cristo vai mudar a sua vida. E ela então grita, Senhor, a minha filha está horrivelmente em casa. E o texto diz, verso de número 23, mas então
não respondeu palavra alguma, de modo que seus discípulos se aproximaram dele e rogaram-lhe: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Como é que funcionava o cortejo de Cristo? Jesus na frente, discípulos e grande multidão. Aí você pode olhar aí, Lucas capítulo 7, verso de número 11, quando Jesus vai a Naim. E Jesus se dirigiu a Naim, estavam seus discípulos e grande multidão. Os discípulos aqui na sua Bíblia, eles estão entre a mulher e a Cristo. O texto diz que ela grita, ela fala. O texto está dizendo para nós, ela está gritando. E os discípulos falam assim: despede, pois vem gritando atrás de nós. Deixa eu destacar 3 lições aqui para você, do verso de número 23. Importante uma coisa: quando o texto diz que Jesus não respondeu, não significa que ele não ouviu. O fato de Deus não te responder não significa que ele não ouviu. Continua clamando, porque ele está te ouvindo. O fato dele não te responder, deixa eu melhorar, ele não te respondeu ainda, mas eu creio que ele vai te responder em breve. Aleluia. A sua tarefa é continuar na posição e não sair, continuar clamando o filho de Davi até ele nos responder. E ela clama então, o texto vai dizer: despede. A palavra despedir é uma palavra forte. Mateus coloca como divórcio. Rompa a relação com essa mulher. Deixa eu usar um termo carioquês. Essa mulher está fazendo um barraco terrível aqui atrás da gente. Está gritando, ela está fazendo a gente ficar conhecido na região de Tiro Sidom. Senhor, rompa relações com ela. Se você ver a Bíblia, Jesus não se incomoda com grito. Quem se incomoda é os discípulos. Porque eu acho isso muito interessante no Evangelho. O Evangelho sempre demonstra que sempre quem se incomoda com a nossa adoração nunca é o Deus adorado. Sempre aquelas pessoas que não têm coragem para adorar. Quem está acomodado é os discípulos. Jesus não manda ela embora. Os discípulos querem mandar ela embora. Mas por que os discípulos estão incomodados? Porque os discípulos não têm uma filha horrivelmente em casa, passando necessidade, sofrendo. Por isso que eu falo, o culto de alguém na igreja depende muito do que a pessoa está passando em casa. Então, meu irmão, não critique a maneira de alguém adorar, o jeito de adorar, a maneira de levantar a mão. De repente ele tem uma voz alta, mas eu quero te dizer alguma coisa: fique tranquilo, porque ele não está adorando a você nem a mim, ele está adorando ao Messias, Deus de Israel, que está aqui nessa casa. Aleluia! Jesus está dizendo assim: deixa ela aí. Quem está incomodado é vocês. Quem está incomodado é vocês. E a adoração na Bíblia é sensacional. Marcos capítulo 14, depois você lê em casa. Você conhece o texto. Do óleo de nardo. O texto vai dizer para nós que quando ela derrama o óleo sobre Cristo, no verso 10 de Marcos 14, você tem que olhar Marcos, sem comparar os evangelhos. A grande ideia de você ler o texto é você ler o texto dos evangelhos, a ótica do autor dos evangelhos. Quando você faz um modelo de comparação, você perde um pouco. Mas quando você olha Marcos na continuidade, você percebe que Judas vai encontrar os sacerdotes e o que vai acelerar a morte e a crucificação de Cristo é a adoração que aquela mulher faz em casa. Marcos 14, de 1 a 9, é a adoração. A partir do 10, Judas vai se encontrar com os sacerdotes e vão contar para ele. Ou seja, a adoração de uma mulher levou Cristo à cruz do Calvário. A adoração de uma mulher revelou de fato que ele é o Messias. Mas a adoração também revelou quem é Judas. Porque a adoração, assim, quando a adoração acontece, até Judas que está escondido vem à tona. E no caso aqui, já começou os incomodados. Manda essa mulher embora, manda essa mulher embora, manda essa mulher embora. E ela fica. Ela continua, ela não vai embora. Verso de número 24 da sua Bíblia. E o texto diz assim: eu não fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é sensacional. De fato, o que Jesus está falando é a regra. Mateus capítulo 10, verso 6, ele falou para os discípulos: vão os perdidos da casa de Israel. Jesus está dizendo para ela: minha filha, você não faz parte do meu aprisco. Você não faz parte do conjunto. O que ele está dizendo para ela é uma realidade. Jesus foi enviado para os judeus, sim. A ideia primordial era eles. Você e eu entramos de rebarba, mas entramos. Cutuca teu irmão aí, nós estamos lá dentro. Estamos lá dentro. Era para os judeus, mas a gente entrou um pessoal da Penha, da Baixada, lá da zona sul do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, aleluia. Entrou a gente, país de terceiro mundo, mas entramos. Jesus está dizendo assim para ela: você não pode ficar aqui. Mas se você vê o texto recorrente, o 25, você vê que ela permanece. Ela não vai embora. Diante da negativa de Deus, aleluia, ela continua clamando: meu irmão, se não vem na primeira campanha, faz a segunda. Se não vem na terceira, faz a quarta.
Se não chegou na primeira semana de oração, faz na segunda. A minha tarefa e a sua tarefa é continuar na posição, clamando, 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 batendo na porta até ele abrir, aleluia. A fé de uma maneira insistente, e ela fica. Ela sabia que era a última oportunidade, Breno. Jesus não passaria novamente ali de novo, na região de Tiro-Sidom. Por isso que o cego de Jericó, ele vai clamar com força. Porque a última vez que Jesus está passando naquela região, a outra ele só vai, quando vier de fato reinar entre nós, ele está indo para a cruz. Porque eles sabem que é a última oportunidade, meu irmão. Hoje é o dia de Deus mudar a tua história. Então clame com intensidade, peça com força, levante a sua mão, grite, brade a Deus, porque Deus vai mudar a sua história, aleluia. Eu acho interessante isso demais, mas a Bíblia vai dizer, verso de número 25, e ela porém veio e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Deixa eu devagarinho aqui, no 25, dá para tirar uns 4 mensagens do 25. Em primeiro lugar, ela porém veio, ela não vai embora, ela não desiste, ao contrário, ela se aproxima. Essa tem ousadia, irmão. Ela está dizendo assim, eu gritei e não adiantou. Eu estou correndo, eu estou aqui gritando igual a doida e não adianta. O pessoal está me reclamando. De repente é a distância, mas eu vou me aproximar mais. Quero te dizer uma coisa, se aproxime mais. Tenha ousadia. Rompa com tudo aquilo que impede você de chegar perto de Cristo, mas se aproxime dele, aleluia. Não deixe os críticos impedirem que você se aproxime de Cristo. Não deixe que a sua agenda te impeça de aproximar de Cristo. Não permita que o trânsito da cidade te impeça de aproximar de Cristo. Não permita que as coisas da vida te impeçam de aproximar de Cristo. Não ponha obstáculo, rompa obstáculo, mas se aproxime de Cristo porque a porta está aberta. Faça igual a ela, vá em frente. Ela porém veio, ela foi. Eu não sei como ela furou o bloqueio dos discípulos que estavam ali. Talvez impedindo ela de chegar perto. Os discípulos formam um cordão natural, pastor Silas, que impedia ela de chegar, mas ela não está nem aí. Ela não tem medo da cara feia de Pedro, nem da ousadia de João que clamava para derramar fogo. Porque quem precisa não tem medo de cara feia, quem precisa encara qualquer coisa e clama. Quem quer alguma coisa vai em luta. O que essa mulher, ela tem um problema que Zeus não resolve, que é sua filha endemoniada. Você e eu só estamos aqui nesse domingo, 17 de novembro. Nesse nosso segundo culto de celebração aqui na sede. Porque você e eu temos um problema que o nosso diploma não está resolvendo. Você e eu temos um problema que o seu e o meu dinheiro não está resolvendo. Você e eu temos um problema que o nosso jurídico não resolve. Você e eu temos um problema que o médico não está resolvendo. Você e eu temos um problema que o nosso network não resolve. Mas há alguém aqui que pode resolver o que o juiz não resolve. Há alguém aqui que pode resolver o que o médico não resolve. Há alguém aqui que pode resolver o que ninguém resolve. Ele se chama Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou ao 3º dia e ele está aqui entre nós para derramar a sua graça. Aleluia. Por isso que ela vai. Por isso que o texto ela encara. Ela não tem medo e o texto diz na sua Bíblia. E o adorou. Em primeiro lugar, ela diante da presença de Cristo, ela adora. Aí aqui, eu falei até na primeira mensagem. Aqui pela manhã. Tem um filme do Franco Zeffirelli. Sobre Jesus Cristo. É um clássico. A Paixão de Cristo. Não é do Mel Gibson, é bem diferente. Tem uma cena, eu pregando de manhã, eu lembrei. A cinematografia dele é uma cinematografia muito bonita, onde Pedro está diante de Cristo e ele se prostra quando ele fala que ele é o Filho de Deus. A confissão de Pedro em Cesareia de Filipos. E Zeffirelli coloca Pedro de joelho. Eu consigo olhar para o texto e observar isso. Warren Carter, um grande comentarista do Evangelho de Mateus, ele vai dizer o seguinte sobre esse texto. Ele diz que provavelmente essa mulher está diante de Cristo de joelho dobrado. Aí ele explica alguma coisa dos verbos que tem aqui. Eu concordo com ele, porque quem precisa de fato não chega diante de Cristo de pé, só chega diante de Cristo de joelho. Porque enquanto mais da presença, enquanto mais perto da presença, mais de joelho a gente fica. Não tem como olhar para a presença de olho no olho, a gente só olha na presença olhando de baixo para cima. E essa mulher então ela encara a Cristo e o texto diz ela adora. A beleza do texto, a graça do Evangelho, é que ela não chega pedindo, ela chega adorando. Porque quando você e eu estamos na presença, não tem como não pedir. Mas o mais importante é adorar Ele na beleza da sua santidade. Então, ela adora, ela manifesta, ela tributa a Deus louvor e graça. E o texto diz, ela adorou dizendo Senhor. Isso aqui é o ponto de virada.
A palavra Senhor no grego é Kyrios, aquele que governa. Aquele que governa. Só pode ser chamado de Senhor na época, só Imperador César, só Império Romano, só o titular do império. Então ela está dizendo, Senhor, em outras palavras, o Senhor não fez nada na minha vida, ainda, mas o Senhor já é Senhor da minha vida. Ela já está botando para escanteio toda a religião grega. Ela já está dizendo, só em olhar para o Senhor, aleluia, só em estar na sua presença, eu já tirei tudo do meu coração, já pus o Senhor como Senhor da minha vida. O Senhor é absoluto da minha vida. Ou seja, ela está diante de um encontro glorioso que está mudando a sua história. Eu quero te dizer uma coisa, quem manda na minha e na sua vida não é o meu e o seu problema. Não perca sono por causa de problemas, porque quem vela o seu sono e o meu sono é aquele que governa a minha e a sua vida. É aquele que reina, é aquele que é poderoso em batalhas, aleluia. Eu quero em nome de Jesus que o Rei Jesus entre no seu coração e governe a sua vida. Para que de fato ele venha reinar sobre a sua vida de maneira abundante. Ela já está dizendo, Senhor, o Senhor é rei da minha vida. Ela já está declarando de maneira muito pesada, muito forte. Mas ela diz, socorre-me. Ela está pedindo com toda a gentileza, igreja. Ela, Senhor, socorre-me, porque eu não tenho mais para onde pedir. Ela compreende que não faz parte da linhagem judaica. Ela compreende que não faz parte, uma judia, ela é cananeia. A graça do evangelho que ela se coloca na posição a qual ela é. E toda vez que você e eu nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta para a sua glória e majestade. Ela se humilha diante do Senhor Deus de Israel, aleluia. Na sua Bíblia, por gentileza, cadê o meu amigo tangedor aqui? Vem comigo, senão eu vou pregar 2 horas. Olha, me acompanhe, verso 26, o texto diz assim, então respondeu, não é bom tomar pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Esse texto aqui é a cereja do bolo. Só que é a cereja do sorvete. Quando Jesus diz isso aqui para ela, o que Jesus está falando é de um fator sociológico. Jesus está respondendo para ela dentro da sua sociologia. Se você abrir a sua Bíblia e deixar marcadinho aí, 2 Reis capítulo 9, 36. O termo grego que está aqui é kunarion, cão doméstico. É esse pet que você tem em casa e pensa que é gente, que manda, né? Olha, esse cachorro doméstico. Um dos primeiros povos do mundo a domesticar cachorro foram os fenícios. Existe um documento histórico, existe até teses de mestrado sobre como os fenícios domesticavam cachorros e como os cães se espalharam pela Europa. Os fenícios foram os primeiros. Em 2 Reis capítulo 9, verso de número 36, fenícios e cães têm tanta ligação, pastor, que Jezabel vai ter a sua carne comida por cães. Porque Jezabel é o quê? Fenícia. Judeu não cria cachorro. Cachorro é animal de pata fendida, come carcaça. Quando você for na caravana do pastor para Israel o próximo ano, quem deu amém deu, quem não deu vai ver você por foto no Instagram. Você vai perceber uma coisa lá. Eu lembro que eu estava conversando com o pastor Oséias e a gente falando assim, poxa, não tem caramelo aqui, só tem gato. Você não vê cachorro em Israel, mas Deus vai te levar lá. Agora a caravana ficou maior. Então, só tem gato, tem muito gato lá. Eles não tem cachorro, porque cachorro é animal de pata fendida, come carcaça. E aqui Jesus está respondendo para ela dentro da sociologia. Não é bom tomar, presta atenção no texto, está tudo aí. Não é bom tomar pão dos filhos. Quem é os filhos de Cristo? Quem é os filhos? Os judeus. E deitá-los aos cachorrinhos. Em outras palavras, mulher, o fato de você fazer parte da criação não significa que você faz parte da família. Você está dentro da criação, mas não há um espaço na mesa para você sentar. Porque judeu só come pão na mesa, para partir o pão. E Jesus está dizendo assim, ó, não há vaga. Eu admiro a sua fé, a sua insistência, sua coragem. Cara, não tem como te encaixar. Não tem como eu te pôr aqui na jogada. A grandeza disso que ela entende. Lê comigo, verso 27. Aí diz assim o texto. Sim, Senhor. Isso aqui é sensacional, cara. Pastor, ela entendeu, cara. Concordo com o Senhor. Sim, Senhor. É verdade.
Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que é que ela está dizendo? Então quer dizer que eu não tenho direito de sentar na mesa, beleza. Mas se os seus filhos te dessem valor, você não estava em Tiro e Sidom, você estava lá em Jerusalém. Mas como o Senhor está lá e eles não comeram do teu pão, o problema é deles. Mas desde que o Senhor veio aqui na minha terra, o que cair aqui é meu. Se eles não comem, o problema é dele. Mas o que cai na devé que penha hoje à noite é meu. E eu vou comer à vontade. Então coma do pão dessa noite. Coma do pão, coma do pão. Coma da palavra. Come on, quem pode adorar? Quem pode adorar? Recalamandará súria. Há uma graça de Deus aqui entre nós. Remandiori, rebadará súria. Remandará súria. Remanda calácia. Remandará súria. Você e eu estamos assim, se você não come, o problema é seu, mas eu vou comer tudo hoje. Porque o que cair aqui hoje eu como, eu tomo posse. Quem pode adorar? Meu Pai, que graça boa aqui, hein? Meu Pai do céu. Rebanda, sori, rebadará. Remandará, súria. Remanda, súria. Que graça, que presença, Jesus. Deus, que graça, Pai, que graça. A Deus a glória, aleluia, aleluia. A Deus a glória. A Deus a glória. Oh, aleluia, aleluia. 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 Ela está dizendo, eu sei, mas eu vou comer hoje. Eu sei o meu lugar. Sou cananeia, eu sou fenícia, mas o Senhor está na minha terra, e eu tenho o direito de comer o pão que os seus filhos não comeram. Eles podem estragar, mas aqui não vai estragar não, que eu vou comer tudo. eu vou me saciar. Aí Jesus diante dela, da sua Bíblia: mulher, grande é tua fé. Em Mateus é a única mulher que ouve esse termo. Você vai ter o centurião. Mulher que é ela. Vê na sua Bíblia. Seja feito como tu queres. O que Jesus está dizendo para ela? Peraí, você não pode ficar aqui. Jesus faz assim, ó. Vem cá, ó. Você vai sentar aqui do meu lado. A chave que meu filho tem agora é sua, toma. Qualquer porta que você botar essa chave abre. Toma. Toma, faz. Assim diz o Senhor hoje. Muitos acharam que você ia ficar aqui, mas Deus te colocou aqui, ó, do lado, ó. Eu vejo um tempo de honra para a sua vida. Ó, aleluia. Eu vejo Deus colocando uma mesa bonita. Aleluia. Vai ter gente que vai debochar, vai achar, não, nasceu para comer migalha. Não nasceu não, filho. Deus vai te dar um tempo de honra para a sua vida. Há uma mesa preparada. Calandara, súria. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Cadê? Quem pode adorar comigo essa palavra? Eu profetizo um tempo de honra, um tempo de graça. Aleluia. 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 Eu sempre me emociono com essa palavra, porque eu me vejo. Eu lembro dos meus dias que ia para a Igreja Batista de São Gonçalo, andando de bicicleta, para poder estudar na biblioteca. Quantas das vezes eu não tinha dinheiro nem para tirar xerox. Eu fazia os livros manuscritos na mão, para poder ir para casa, montar texto, para poder dar aula de EBD para 5, 6 pessoas. Eu falava, Deus, eu creio, o Senhor vai me dar condições. Aí hoje, quando eu vejo na minha casa a quantidade de livros que eu tenho, o investimento, a maneira como Deus me abençoa, eu falo, Deus, eu pensava que era só migalha, mas o Senhor, pela infinita misericórdia, me colocou numa mesa, e eu profetizo isso na sua vida. Deus vai te dar um tempo de honra. Deus vai te dar um...
que faça na sua vida 1000 vezes mais o que tem feito na minha. Quem pode adorar nessa noite? Quem pode tomar posse dessa palavra? Vai ficando de pé e vai adorando onde você está. Vai adorando onde você estiver nessa noite. Celebra a Deus onde você estiver, meu irmão, porque Deus vai fazer um tempo de honra na sua vida. O processo dela não foi fácil. Teve deboche. Vai ter deboche, meu irmão, mas Deus vai te colocar na mesa. Ah, mas vai. Porque quem enfrenta deboche de cabeça erguida acaba sentando na mesa junto com Cristo. Deus vai te pôr na mesa junto com Ele.